bem-vindo ao JT na TV. Depois de quase um ano de discussão, a reforma da Previdência foi aprovada e já está em vigor. E agora, as dúvidas são muitas e para te ajudar a entender como ficam as novas regras para a aposentadoria, a gente convidou um especialista no assunto, o juiz do trabalho, Carlos Alberto Pereira de Castro. Mestre em ciência jurídica, nosso convidado é professor de direito previdenciário e possui diversas obras sobre o tema. No programa de hoje, ele vai falar sobre as mudanças no regime próprio de previdência social. Sobre o regime geral, temos uma outra entrevista tratando do tema. O link está na descrição do vídeo. Dr. Carlos, obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, né? Desta vez, então, para falar sobre as mudanças no regime próprio, então, de previdência social. E para começar, doutor, as novas regras valem para todos os servidores? Essa é uma característica dessa emenda, diferente das outras reformas. Houve uma distinção e a reforma atinge mais diretamente os servidores públicos federais. Estados e municípios ficaram de fora da reforma em grande parte das suas regras, especialmente as regras de aposentadoria e pensão, elas que vamos conversar hoje, então, são direcionadas aos servidores públicos federais. Os servidores dos estados e dos municípios vão depender de alterações na legislação de cada estado e cada município. Então, haverá tempos diferentes de mudança e, às vezes, talvez algum estado ou município nem faça mudança nenhuma, né? Tem alguma previsão para que isso ocorra? Fala-se que durante o ano de 2020 tudo tem que estar conforme, mas nós sabemos que tramitação legislativa, né, uma proposta de emenda no âmbito federal levou quase um ano em cada estado ou município, esses tempos de duração, e lembrando que é um ano de eleição, municipal, né? Não sei se vai dar certo, né? Mas enfim, teremos que aguardar para ver. Bom, muito bem, então vamos tratar aqui do que interessa, né? Vamos começar em relação à idade mínima, né? Para poder se aposentar, então, um servidor público. Qual a idade mínima? Nova idade mínima agora, doutor? Certo. Havia já uma idade mínima desde a emenda 20, né, de 1998, já se foi estabelecida uma idade mínima. Só que ela mudou, né? Ela passa a ser 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, como regra geral, excetuados aí os professores e as situações de aposentadoria chamadas especiais. Então, vale daqui para frente 65 e 62. Os servidores que entrarem no serviço público já terão essa nova regra a partir da vigência da emenda, depois do dia 13 de novembro. É onde começa a vigorar. Sim, 13 de 11 de 2019. Exato. Bom, então, antes da nova lei, mulheres se aposentavam com 55 e homens com 60, né? Hoje, mulheres se aposentam com 62 anos. Isso. E os homens com 65. Enquanto não mudar de novo. Enquanto não mudar de novo, exatamente, né? E quanto ao tempo de contribuição, também tem um mínimo exigido? A mudança também atende a essa questão, passa a se exigir um tempo de serviço público de 20 anos e um tempo no cargo de 5 anos. Mas não mais aquela exigência lá dos 35, 30 anos de contribuição como era antes, o que vai interferir no cálculo. Agora, esse tempo de contribuição, ele interfere apenas no cálculo. Então, há uma significativa mudança aí que envolve a questão de quanto vai se receber na aposentadoria. Então, não tem um tempo de contribuição? Existe, sim, permanece o tempo de contribuição, né, sendo aquele, só que ele não é suficiente para garantir o 100% da média, né? Para ter 100% da média, teremos que atingir os homens, tanto quanto as mulheres no serviço público, 40 anos de contribuição, porque no regime geral houve distinção entre homens e mulheres. E exatamente. Aqui, no caso dos servidores federais, não. Só no caso dos federais. Estados e municípios, vamos ter que ver como cada um vai tratar o assunto. Sim, sim. Em relação às alíquotas, né, que era um tema que preocupava bastante servidores e magistrados, como que elas ficaram, doutor? Começam a vigorar a partir ainda do início do ano, mais para frente um pouco, acho que a partir de março de 2020, novas alíquotas, e num critério parecido com o do imposto de renda. Antes, as alíquotas aplicavam apenas um percentual sobre o todo, sobre quanto ganhava o servidor público. E agora passa a ser escalonado, é progressiva a alíquota. Então, haverá aplicação de uma alíquota até valor X e assim sucessivamente até o último valor, que é o valor teto do serviço público, que é uma alíquota de 22%. Uma alíquota bastante pesada, inclusive questionada sob o aspecto da constitucionalidade, porque se pensarmos aí em outros tributos que são cobrados destes servidores, pode chegar ao ponto de, para cada R$1 que ele ganha, praticamente 50 centavos ele tem que deixar nos cofres públicos. Não receber.
né? Sim, então seguiu aquela regra de que quem ganha mais vai contribuir com um valor maior. Isso, exatamente. Então, a menor alíquota é de 7,5%, a maior de 22%, mas esses 22% não se aplicam sobre o todo que a pessoa ganha, vai ter esse escalonamento, essa progressividade. E antes da reforma, a alíquota máxima era de 11%. 11. Alguns estados já estavam chegando a 14%, né? Mas no âmbito federal era 11%. E, doutor, para quem já era servidor público, também foram criadas regras exclusivas de transição, assim como ocorreu no regime geral da Previdência. Quais são elas? Ok, são duas regras de transição. Uma atinge aqueles que estão muito próximos de se aposentar e podem se aposentar, então, a partir dos 60 anos de idade, os 55 a mulher, 60 o homem, 55 a mulher, desde que completem o tempo faltante em dobro. Então, digamos que alguém tivesse 33 anos de contribuição, seja do sexo masculino, faltariam 2 anos de contribuição, ele terá que contribuir, permanecer no cargo por 4 anos e não mais por 2. Então, desde que tenha a idade de 60 anos, e isso garante a ele um cálculo, que é o cálculo por média. Para ele conseguir proventos iguais à última remuneração, se ele entrou nesse período anterior, onde já era garantido isso, e ele não aderiu ao FUNPRESP, né, então ele receberá, desde que ele chegue aos 65 anos de idade, sendo homem, 62 anos de idade, sendo a mulher. A outra regra de transição exige 61 anos para o homem, 56 para a mulher, né, e uma pontuação somando essa idade com o tempo de contribuição dele. Essa pontuação vai subindo à medida que os anos vão passando, até que chega em alguns anos ao mesmo número de pontos que seria o 65 mais 40 e o 62 mais 40 da mulher. Então, o 105, 102, portanto, inviabiliza para quem não é muito próximo de se aposentar utilizar essa regra de transição. Mais uma vez, então, as regras de transição são para quem geralmente já estava na porta aí da aposentadoria. Isso, lembrando que as regras de transição anteriores, aquelas que vigoravam até então, não existem mais, elas foram revogadas. Então, aquela fórmula 85-95, que era da emenda 47, ela foi revogada. Pode-se utilizar essa regra se a pessoa conseguiu preencher os requisitos até a véspera da vigência da emenda 103. Se não, passam a valer as novas regras de transição. Bom, e uma curiosidade, doutor, no caso dos políticos, como ficaram as regras para os políticos se aposentarem? Digamos que não foram tão prejudicados assim, né? Então, prevaleceu o sistema anterior para quem já está em mandato, não é? No caso, o mandato federal, e apenas aqueles que ingressarem em novos cargos políticos por eleições futuras é que terão critérios novos de aposentadoria, semelhantes, então, a isso que nós estamos falando. Então, de certo modo, houve uma preservação, e aí não é preservação de direito adquirido, é bom que se diga, mas uma preservação das regras. Ou seja, não é necessário que o político tenha adquirido o direito à aposentadoria e continue trabalhando lá no seu mandato. Ele, mesmo não tendo preenchido os requisitos para aposentadoria, continuará se beneficiando das regras antigas até que preencha os requisitos, se ele continuar cumprindo o mandato. Então, no caso, um deputado, ele vai se aposentar com o valor do último salário que ele recebeu. Não vai ser aplicada a média, por exemplo, não, né? Porque lá o sistema de previdência dos congressistas é diferente do sistema dos servidores públicos, magistrados, membros do Ministério Público, federais, que já garantem a última remuneração apenas com regra de transição, e não existe mais essa regra de transição, a não ser nessa nova regra de transição, chegando aos 65 anos ou 62, sendo homem ou mulher, respectivamente. Só os novos políticos, então? Esses não terão tantas vantagens assim, vamos dizer. Bom, então fica aí uma dica, digamos assim, né? Então. Para as próximas eleições. Bom, em relação aos servidores que têm direito à aposentadoria especial, quem são eles? O caso da aposentadoria especial do servidor público, federal, mais uma vez, é um caso sui generis, porque não havia regulamentação até então. Havia uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante número 33, que garantia aos servidores em geral, de qualquer ente público, o direito a se aposentar caso expostos a agentes nocivos. Agora vem uma regulamentação através de uma regra transitória da emenda 103,
exigindo, como no caso do regime geral, uma idade mínima e um tempo mínimo de exposição ao agente nocivo. O problema é que a idade mínima não combina, por assim dizer, com a atividade especial. Porque se eu tiver que trabalhar 25 anos exposto a um agente nocivo e ainda ter que completar uma idade X, eu terei que trabalhar muito mais que 25 para poder atingir essa idade hora exigida. E na regulamentação que vier depois, isso pode vir até a piorar. Então, na verdade, fala-se numa inviabilidade da aposentadoria especial, porque, a bem dizer, né, se exige 60 anos de idade para o servidor público para aposentar em atividade que gera direito à aposentadoria antes, com 25 anos de exposição, ele vai ter que trabalhar até os 60, então, na verdade, ou ele entra com 35 anos de idade no serviço público, ou ele vai trabalhar mais do que 25, exposto ao agente nocivo. E só para fazer uma comparação, então, doutor, como que era antes da reforma para ele se aposentar, esse doutor, como é que ficou agora? Bastava, então, ter os 25 anos de contribuição, né, que era a regra mais importante, que era aquela que atingia a grande maioria dos servidores públicos, especialmente os da área da saúde, ou que trabalhavam expostos à radiação, mas sem idade mínima. Porque como se aplicava subsidiariamente as regras do regime geral, que não exigia idade mínima, então bastava ter 25 anos de contribuição. E hoje passa a ter idade mínima mais tempo de contribuição. Né? Com tudo aquilo que a gente falou, gera uma quase inviabilidade. É como se não existisse mais aposentadoria especial. Em relação à pensão, doutor, como que era e como que ficou agora as pensões do servidor público? No caso da pensão, nós temos agora que observar a chamada regra do coeficiente, né? Então, quer dizer, parte-se de 50%, mais 10% para cada dependente. Então, havendo viúva e filho, com menos de 21 anos ou com menos de 21 anos, nós teremos 70%. Mas se for só viúva ou viúva, 60%. A exceção é a existência de filho inválido ou portador de deficiência. Então, aí nós temos 100%. Mas a situação do filho nessa condição, caso ele deixe de ser dependente, por exemplo, venha a falecer, isso automaticamente, diz a reforma, retira essa característica, essa benesse, essa vantagem em relação aos outros. Então, pode haver um recálculo pior, né, caso este filho, portador de deficiência ou inválido, venha a falecer. Ou deixe de ser inválido, né, por alguma razão, a medicina avança e ele consegue ingressar no mercado de trabalho, enfim. São temas muito sérios. E a pensão é calculada em cima da média que seria aquela que teria direito o servidor na aposentadoria ou aquela que ele já recebe enquanto aposentado, se ele já viesse a se aposentar e falecesse já aposentado. Então, se a aposentadoria já tem um cálculo piorado, que é os 60% mais 2% para cada ano de contribuição acima de 20%, então eu posso ter um valor de aposentadoria já reduzido e uma pensão menor ainda, porque calculada num coeficiente de 60%, 70%, 80% sobre aquele já valor achatado da aposentadoria, se observado como era a remuneração desse servidor público. E tem um mínimo de garantia para receber pensão? A emenda fala que a pensão não poderá ser menor que o salário mínimo se esta for a única fonte de renda do pensionista. Isso, de certo modo, colide com a Constituição, na sua redação original, porque a Constituição categoricamente dizia que a pensão não podia ser menor do que o salário mínimo e não dava exceção à regra, porque ela é um benefício de substituição do rendimento do trabalho. Serve para a subsistência da família. Não é um acréscimo, não é um a mais. É aquilo que vai garantir a subsistência da família na maioria das vezes. Então, essa restrição, essa limitação, essa criação de uma exceção aí, me parece, possa ser questionada sob a ótica da constitucionalidade. Me parece que há severos indícios aí de que aqui a emenda ultrapassou os limites. Bom, queria tratar um pouquinho de novo em relação ao cálculo para a aposentadoria dos servidores públicos, porque a gente tem basicamente 3 grupos de servidores, né? Quem entrou aí até 2003, aqueles servidores que ingressaram
a partir de 2004 até o iniciozinho de 2013. E o terceiro grupo, então, aqueles servidores que ingressaram já a partir de fevereiro de 2013, que já tem outras regras aí e já contribuem apenas sobre o teto da Previdência. Isso. Né? Como que fica essa divisão para fazer o cálculo desses três grupos? Certo, então. Na situação geral, ou seja, não observadas as regras de transição, mas a regra nova, o cálculo é sempre por média. Né? O que vai mudar é a base de cálculo da média. Então, aqueles servidores antigos, vamos chamar assim, os precedentes às reformas, eles contribuem sobre a remuneração do cargo. Ou seja, a base de cálculo leva em consideração isso também. Essa média será, portanto, uma média que levará em consideração esses valores. Né? Então, puxam a média e essa média não se limita ao teto do regime geral. No caso daqueles que já ingressaram no período posterior à emenda 41, 2004, até a criação do FUNPRESP, o cálculo é por média, né? A contribuição também incide sobre a última remuneração e praticamente se assemelha à primeira situação. Os terceiros, vamos chamar assim, né, os que já entraram no sistema que tem FUNPRESP, contribuem apenas sobre, no máximo, o valor teto do regime geral. Não estão no regime geral, mas contribuem como se fosse um trabalhador do regime geral. Esses vão ter como base de cálculo, no máximo, o valor sobre o qual contribuem. Então, o teto, né, se ganham menos que o teto, o valor que seja a sua remuneração, se ganham acima, o valor teto. E essa média vai considerar isso. Temos aquelas situações daqueles que migraram. Né? Então, aqueles que entraram antes do FUNPRESP, mas resolveram migrar para esse novo sistema, essa regra dos últimos, dos mais novos, se aplica também aos mais antigos. Só para explicar, então, na verdade, quando a pessoa migra, ela deixa de contribuir sobre a última remuneração e passa a contribuir as alíquotas, né, que a gente comentou antes, passa a contribuir apenas sobre o teto da Previdência. E justamente tem uma questão que eu gostaria de levantar com o doutor sobre a migração, né, que é uma questão que interessa servidores e magistrados, né, e que mexe justamente aí com essas regras do cálculo da aposentadoria. O prazo para fazer a migração, então, encerrou em março de 2019, mas existe aí, né, uma possibilidade, talvez, de reabertura dessa possibilidade de fazer a migração, né. Caso isso aconteça, doutor, o senhor acredita que a migração é uma alternativa diante aí das novas regras da Previdência? A grande crítica desse prazo que expirou em março é que não se tinha uma reforma ainda. Né? As regras não estavam claras. Não se sabia o que fazer. Né? Então, fala-se que na PEC paralela, que ainda está tramitando, do Senado foi para a Câmara, em reabertura do prazo para a migração. Porém, a proposta não assegura aquilo que é o mais, talvez, atraente para esses servidores antes de 2013, que é o benefício especial. O benefício especial corresponde à compensação por aquelas contribuições feitas sobre a remuneração integral. E a proposta da PEC paralela não assegura, não concede esse benefício compensatório. Daí porque, se nada mudar, se o texto passar exatamente desse jeito, não me parece que seja uma alternativa. Seria vantajoso se fosse nas mesmas condições abertas anteriormente, ou seja, com o cômputo daquele período de contribuição que incidiu sobre a última remuneração, gerando uma compensação financeira, afinal de contas a pessoa contribuiu sobre valores bem maiores, e aí sim ela poderia ir para o sistema novo. Né? Fora isso, não me parece que seja vantagem migrar. Até porque o governo não vai devolver esse dinheiro que o servidor contribuiu. Sim, ela vai para o fundo geral, né? Vai para o caixa geral, porque o sistema previdenciário brasileiro é um sistema de repartição, é um caixa único de onde saem os recursos. É aquela situação de que a capitalização que se discutia e acabou não seguindo adiante, seria a criação de contas individuais. Não havendo contas individuais, mas sendo uma conta só de todo mundo, esse dinheiro fica lá e não é devolvido. Não há como pedir a indenização ou a devolução desses valores. Bom, doutor Carlos, obrigada mais uma vez, né, por ter participado do nosso programa, aceitado
o nosso convite. O tema é bem complexo e esperamos ir numa próxima oportunidade. Tá certo, com todo prazer. E assim a gente encerra o programa de hoje com o juiz do trabalho, Carlos Alberto Pereira de Castro. Nos vemos no próximo programa. Até lá!